turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina. Eu espero que, na medida que vocês forem assistindo o vídeo, façam as anotações de vocês, daquilo que não ficou claro, as dúvidas que surgiu a partir do conteúdo, tá certo? Então vamos lá para mais uma aula da nossa disciplina. Lembrando também que as dúvidas e a curiosidade é que move a ciência. E outro ponto para a gente destacar é que a gente vai ter nos nossos encontros os momentos para partilhar as dúvidas e o que consegue compreender a respeito de cada conteúdo, tá bom? Então vamos lá? Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos dando sequência aos nossos conteúdos. E hoje a gente vai falar sobre vários pontos interessantes que envolvem ainda a forma como as civilizações observavam o céu, os astros que estão no céu. Então, aí pelo título, né, a gente tem os astros e sua relação com diferentes povos e civilizações. A maioria dos povos antigos e tradicionais não usavam a Lua ou outros planetas do sistema solar como ponto para a criação dos desenhos no céu. Você sabe o porquê? Você imagina o porquê? Então, desde o início dos estudos da astronomia, percebeu-se que alguns astros eles possuem movimentos diferenciados no céu. No caso da Terra, como por exemplo, ela tem um movimento de rotação ou também de translação. E esse movimento de rotação é que faz, no caso, o Sol, a gente perceber que o Sol nasce e se põe todos os dias, realizando um percurso aparente de leste a oeste. E a Lua, ela também tem movimentos, assim como outros planetas. E aí, vocês já se questionaram se as estrelas se movem? Então, a gente vê as estrelas se movendo no céu, mas na verdade, não são as estrelas que se movimentam. É o nosso planeta, né? No caso, o planeta Terra que está se movimentando e dá essa impressão que as estrelas estão se movimentando. As estrelas, elas estão a uma distância muito grande de nós, que se movem juntas no céu, ou seja, mantém a distância entre elas ao longo do movimento. E alguma vez, você já formou uma fila usando o braço esticado para manter a distância? E quanto tempo vocês conseguiram manter essa distância quando esteve na fila, quando ela começou a andar? Pois é, desse modo que as estrelas se movem, mantendo as distâncias entre si, e com isso é possível usá-las para desenhar imagens no céu, criando as constelações. Se essas distâncias não fossem mantidas, os desenhos das estrelas eles iam ficar todo deformado, ou seja, ele ia alterar. O Sol, a Lua, os planetas e outros astros menores do sistema solar se movem entre as estrelas distantes e, por isso, não são usadas nas constelações. Então, só para a gente ter aí uma ideia, né, que as estrelas elas têm um movimento, mas quando elas se movimentam, se movimentam em conjunto. Então, a constelação, o desenho da constelação se mantém. Se a gente usasse os astros como os planetas, o Sol e a Lua, não ia dar certo porque ia deformar todo o desenho. E aí, nesse ponto da humanidade e a Lua, a gente vai perceber que a Lua, antes dela ser conhecida, né, seus aspectos, suas características, antes dos telescópios, assim como também das naves espaciais. Quando a gente olhava para a Lua, o que a gente observava, a gente atribuía um aspecto mágico, de enigmas. E aí, tem até questões folclóricas que criaram mitos em relação às imagens que são vistas da Lua, né, da face da Lua, que é virada aqui para a superfície da Terra, da mulher tecendo, pés de loureiros, um elefante pulando de um penhasco, uma menina com um cesto nas costas, no caso, um coelho. E a imagem mais comum, no caso, é o homem na lua. Claro que não vai realmente parecer com um homem,
né? Vai faltar as orelhas, o rosto vai ser bem arredondado, a careca vai ser bem no topo. Então, a partir do telescópio, foi visto as características da Lua, de, por exemplo, a parte mais brilhante dela, que revelam-se planaltos cobertos de crateras antigas que remontam a quase 4,5 bilhões de anos, como agora sabemos pela datação radioativa das amostras recolhidas pelos astronautas de Apolo. E as partes escuras, elas surgiram há 100 milhões de anos da história lunar, com a parte introduzida pelo impacto das altas velocidades de asteroides e também cometas. Então, o homem na Lua é, na verdade, o registro de várias catástrofes antigas que aconteceu até mesmo antes dos seres humanos e provavelmente até antes que a vida surgisse na Terra. Então, os humanos, como os outros primatas, são um bando de gregários. A gente gosta da companhia um dos outros. A gente é mamífero e tem o zelo de cuidar um do outro por questões de manter a linhagem hereditária. E o mecanismo de reconhecimento de padrões em nossos cérebros é tão eficiente em descobrir uma face em meio a muitos outros pormenores que às vezes vemos onde acaba não existindo de maneira alguma. E aqui a gente vai ter as origens de tudo, os outros mundos e a vida. Então, as histórias que contam a origem de tudo são chamadas de cosmogonias. Algumas contam como surgiu a Terra, outras como surgiu o Sol, a Lua e, enfim, a humanidade. E cada história ela apresenta elementos que o povo criou que considera importante para si. Primeiro é o mito grego, que segundo a mitologia grega, no começo tudo era uma desordem, pois existia apenas o deus Caos, um deus que um dia resolveu criar a deusa Gaia, a terra, depois criou o amor por meio do deus Eros e o céu com Urano, que é o futuro amante de Gaia. Estes tiveram vários filhos, entre eles Cronos, o pai de Zeus, e Japto, pai de Prometeu. Prometeu esculpiu o homem no barro e Zeus deu-lhe a vida. Temos também os mitos indígenas. Para os incas, Pacha era o universo. Pachacamac era o deus do princípio criador. E Pachamama era sua esposa e representava a mãe natureza. Estes existiram desde o princípio, já os humanos vieram das fendas das rochas, das profundezas de Pachamama. Apresentamos aí o mito da criação dos indígenas Desanas do Alto Xingu, vizinhos aos índios tucanos, tanto que falam a mesma língua. Esse mito, ele diz, a princípio não havia nada e as trevas cobriam tudo. E uma mulher, Ieba Belo, se fez a si mesma a partir de coisas invisíveis, como os bancos, os suportes de panelas, cuias e mandioca. Na sua morada, começou a pensar em como deveria ser feito o mundo. Seu pensamento começou a tomar forma de uma esfera. Depois criou 5 trovões imortais e deu a cada um deles uma casa na esfera. E a cada primeiro trovão ficava no sul e o do segundo no leste. O terceiro ficava no alto, a casa do quarto trovão ficava a oeste e o do quinto no norte. E Ebabeló, por sua vez, criou um ser visível, Emoco, Sulam, Palamim, e deu-lhe a ordem de fazer as camadas do universo e as estruturas, no caso, a futura humanidade, que são classificados como os seres humanos, né? E Emeco criou o Sol. O mito oriental, ele também traz algumas versões de como as coisas foram criadas com relação à origem de tudo. Então, entre os povos e civilizações do Oriente aconteceu o mesmo.
No início só existia Dao, o vazio, nele criou-se um ovo negro, dentro do qual Yin, Yang e Panku coexistiram. Um dia Panku conseguiu romper a casca do ovo e foi criado o universo. Yin, mais pesado, foi para baixo e formou a terra. E Yang, que era mais leve, subiu e formou o céu. Panku passou a segurar os céus para que Yin e Yang não voltassem a se unir. E ao longo de muitos anos, Panku foi se transformando em elementos da terra e do céu. E seus olhos viraram o sol e a lua, e seu corpo virou as montanhas, as plantas e animais. E assim surgiu a terra, e dela nasceu a deusa Numã, que criou a humanidade. Então, certo dia, a deusa caminhava na terra e observava as montanhas, florestas e os animais, mas sentia-se só. Assim pegou a lama da beira do rio e moldou, formando uma pequena figura semelhante ao seu reflexo na água, com mãos, pés e face. E ao pousar a figura no chão, ela ganhou vida, o que deixou Nuan extremamente feliz. Então, esses são os mitos com origens, que traz elementos de origem, de como tudo começou, como começou a humanidade, como começou nossos planetas, enfim. E qual é o nosso lugar no céu, né? Então, todos os mitos de criação, as chamadas cosmogonias, foram criadas pela humanidade para explicar as nossas origens. E elas contam o surgimento da Terra e da nossa espécie, mas geralmente não falam de onde vieram os outros planetas e as estrelas. Você faz ideia do porquê disso? A princípio, gente, não era fácil imaginar pontos brilhantes que vemos no céu sem as estrelas, como o Sol e outros pontos são planetas, né? Como, por exemplo, a gente vai ter as estrelas, o Sol e outros pontos que são os planetas. No início, pensávamos que o céu era uma espécie de cúpula que cobria a Terra e que os astros se moviam sobre essa cúpula. Desse modo, todos os astros estariam praticamente à mesma distância da Terra, e assim pessoas pensavam que as estrelas eram realmente pequenas ao ser comparadas com o Sol, por exemplo. Não se, tinham, não se tinha aí a noção de que o espaço sideral estendia-se por grandes distâncias e que existiam estrelas muito maiores do que o próprio Sol e que também tem planetas maiores do que o nosso, que é o planeta Terra. Por esse motivo, a Terra era vista como o centro do universo. E essa ideia perdurou por muitos séculos, porque todo mundo acreditava nisso, porque as histórias dos povos e das civilizações também defendiam essa ideia de que a Terra estava no centro do universo. Então, com o passar do tempo, o céu continuou sendo estudado e aos poucos foi percebendo que, na verdade, os planetas são outros astros como a Terra e que também se movimentavam em órbitas. Mas no início pensava-se que os planetas orbitavam a Terra e que o Sol girava em torno da Terra como também fosse um planeta. E esse modelo ele ficou conhecido como geocêntrico, que geo quer dizer terra e cêntrico quer dizer centro, ou seja, a Terra no centro do universo. Entretanto, alguns pensadores, como Polonis Nicolau Copérnico, imaginavam que o correto era o Sol ficar no centro, defendendo o modelo heliocêntrico. Então, esse modelo heliocêntrico ele não foi aceito para retirar a Terra do centro do universo, como fosse diminuir a sua importância, nos transformando em apenas uma espécie animal que habita o mundo entre vários outros existentes. Além disso, o modelo precisou passar por muitas melhorias, pois apresentava problemas na descrição dos movimentos dos astros. Assim, demorou muitos séculos até que o modelo heliocêntrico apresentasse vantagens para substituir o geocêntrico. Então, muitos séculos se passaram até o modelo heliocêntrico ser aceito. Muitos de seus defensores foram censurados, até mesmo assassinados e condenados a negar suas ideias, como o cientista italiano Galileu Galilei. E aí a gente percebe o começo do universo, que era considerado como sendo a Terra e sua cúpula repleta de astros. Depois acredita-se que era o que hoje chamamos de sistema solar. Hoje estima-se que
existia mais de 200 bilhões de estrelas somente na Via Láctea, e a galáxia em que o sistema solar está localizado, e que existia mais de 200 bilhões de galáxias no universo. Nenhuma delas está no centro, e todas elas estão afastando-se uma das outras. Então, a gente vai ver que as constelações, elas se deslocam. Então, a imagem que vocês vão estar vendo aqui, ela representa um grupo compacto de galáxias descoberto há cerca de 130 anos e localizado a cerca de 280 milhões de anos-luz da Terra. O cume em azul claro, curvado, que percorre o centro da imagem, mostra dados de raio-x do Observatório de Raio-X Chandra, um telescópio espacial lançado em 23 de julho de 1999, e ele recebeu esse nome por conta do físico indiano Subramanian Chandrasekhar. Então, o fato de as galáxias estarem se afastando significa que no passado elas também estiveram bem próximas. Por isso, esse afastamento é uma das evidências da teoria da expansão, conhecida como Big Bang, que, segundo essa teoria, no início todo o universo ele concentrava em um único ponto, onde originou tudo, e com a expansão desse pequeno ponto, as partículas foram se combinando e formando toda a matéria, radiação e luz que existe. E os estudos científicos sobre a origem do universo compõem a divisão da astronomia chamada de cosmologia. E aí a gente ainda precisa saber, a gente não tem certeza o que existia no início de tudo, nem como se originaram a luz, a matéria, mas os cientistas têm hipóteses e essas hipóteses elas estão sendo realizadas, colocadas em práticas por meio de experimentos que procuram recriar a origem do universo. Alguns desses experimentos são feitos em laboratórios, no laboratório europeu LHC, com um gigantesco colisão de partículas. Então, com ele, a gente acaba buscando simular o caminho de volta às origens, de como tudo começou, de como tudo se formou no universo. Bom, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que, de alguma forma, tenha ficado alguma coisa aí com vocês com relação a esse conhecimento trabalhado. Em caso de dúvidas, me procure, que eu estou disponível para esclarecer. Então, vamos de atividade agora.